Ei, pessoal, eu tenho aqui hoje uma alegria, um prazer e uma honra de ter a Juliana Vaz como convidada para o podcast Desfragmento. A Juliana é uma colega no Kundalini Yoga, é uma amiga. Eu tive a grande satisfação de ser parte da banca de mestrado dela. Ela é psicóloga há 25 anos, tem uma especialidade em psicologia transpessoal. Ela fez seu mestrado em psicologia e saúde pela Universidade lá do Rio Grande do Sul, eu acredito. Isso, Rio Grande do Sul. Investigando, utilizando um protocolo de Kundalini Yoga sobre formas de controle como terapia complementar para o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Vocês já viram uma entrevista com o Dr. Rodrigo Jacobian, que também utilizou protocolo semelhante, se não igual, a gente vai conversar isso tudo com ela, para investigar sobre o TOC, e eu achei importante ter mais uma visão, mais um objeto de pesquisa, diferentes abordagens, e vamos ver onde que ela vai nos conduzir. Ela se formou como professora de Kundalini Yoga em 2008, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela trabalha integrando a teoria psicológica com a sabedoria milenar yógica. E no mundo do Kundalini Yoga, a gente sempre tem um nome espiritual, ela é conhecida como Guru Kirtan. E eu queria te dar as boas-vindas, minha querida amiga e colega. A palavra inicial é com você agora. Olá, Guru Sangat. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu é que fico muito honrada, ainda mais com essa apresentação assim, né, de colega. Eu sempre me espelho, me inspiro no teu trabalho, né, que sempre foi minha professora e uma pessoa que sempre me guiou assim, né, nesse caminho. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui e falar um pouco da minha trajetória, como é que eu, né, integrei a Kundalini Yoga com o meu trabalho de psicologia e falar, né, do pico, né, dessa integração que foi aí o meu trabalho de mestrado, né, o trabalho que foi bem trabalhoso, mas é muito recompensador, e eu estou muito inspirada para compartilhar aqui os achados desse trabalho e complementar, né, o que tu já vem trazendo aqui no podcast sobre o toque e também o trabalho do Rodrigo, que também me auxiliou no meu trabalho. Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, muito bom que a gente vai poder trocar algumas figurinhas aqui. E eu gostaria, só lembrando quem porventura esteja entrando no podcast hoje, né, com a nossa entrevista aqui, lembrando que no Desfragmento eu faço uma convergência entre a yoga e a medicina do estilo de vida. Sendo que a medicina do estilo de vida, eu preciso falar isso aqui, não é necessariamente uma abordagem para produzir seres humanos felizes, rentáveis e perpetuamente ativos no sistema produtivo. Não, não é isso. A medicina do estilo de vida, pelo menos essa parte que eu acho tão fundamental, é impedir que seres humanos morram precocemente de doenças evitáveis. E então eu tenho trabalhado demais com isso. Sou eu valorizo muito as práticas integrativas, não só as práticas clínicas convencionais, e eu tomo a yoga e a meditação como partes integrativas do sistema de saúde, inclusive médico. Então, nós temos uma abordagem, e a sua entrevista encerra uma temporada, que é sobre o cérebro de quem medita. Então, eu fico muito feliz de poder encerrar essa temporada com você. E então eu inicio aqui esse bate-papo querendo saber de você como é que surgiu o seu interesse, primeiro, em estudar a meditação como uma possível abordagem terapêutica para o toque. E se eu já puder encadear uma consequência dessa pergunta, será que você poderia compartilhar a sua motivação pessoal que te fez escolher esse tópico de pesquisa?
Sim. Bem, foram assim uma série de aspectos, eu acho que foram que se reuniram para que esse projeto tivesse corpo. Mas eu diria que começou com a minha experiência pessoal com o Kundalini Yoga, né? Eu comecei a praticar Kundalini Yoga, eu comecei a observar as transformações e o potencial dessa prática, né? Como eu já era psicóloga, claro que eu comecei a observar mais os benefícios na minha mente, né? Então, eu sabia da potência dessa ferramenta na minha vida, na minha experiência. E depois, claro, eu fui, né, estudando esse interesse pessoal foi com que eu buscasse, assim, outras pesquisas, e aí, nesse caminho, eu encontrei já os trabalhos do David Shanahoff-Khalsa, que já tinha produzido um livro enorme, especificamente, né, com aplicações da Kundalini Yoga para transtornos psicológicos e psiquiátricos. E, e foi um ciclo, assim, né, porque eu fui para os Estados Unidos com a intenção de aprender inglês e voltar depois para o Brasil e fazer um mestrado. Não tinha ainda o tema, né? Mas eu queria prosseguir os meus estudos, eu gosto muito de estudar. E aí os planos, assim, tiveram uma mudança de rota, porque os 6 meses ou um ano de estudo se transformaram em 10 anos. Então, eu fiquei 10 anos na Uau. Califórnia, né? E lá que eu conheci Kundalini Yoga, comecei a praticar, comecei, né, a estudar. E depois, então, de um tempo que eu voltei para o Brasil, depois desses 10 anos eu voltei, e tinha o meu estúdio lá em Porto Alegre, montei um estúdio de yoga, passei a me dedicar exclusivamente às aulas, e um belo dia chegou lá no meu estúdio um psiquiatra, o doutor Igor Ferrão. E aí ele fez uma aula, né? Queria experimentar Kundalini Yoga, e no final ele me contou que ele tinha ido a São Paulo para participar de um simpósio e tinha ouvido a palestra do David e tinha ficado muito impressionado com os resultados, né, que eles já estavam produzindo. E aí então que ele me convidou, ele disse: "Tu não quer fazer uma pesquisa?" E eu, né, disse: "Sim, eu quero fazer uma pesquisa", mas eu pensei numa pesquisa, nós vamos fazer uma pesquisa, não tinha pensado que isso se transformaria num projeto, né, de mestrado. E aí então a gente continuou conversando e tal, e ele, o Igor, ele é uma referência, ele é um especialista mesmo no tratamento do toque aqui em Porto Alegre, né? Então, o interesse dele em especial era em toque. Inicialmente não era esse o meu interesse, né? Mas, bom, tu como professora universitária sabe que quando a gente faz um projeto junto com o professor, a gente tem que ir ajustando, né, os interesses. E então ele gostaria de fazer alguma coisa com toque, eu gostaria de fazer alguma coisa com a Kundalini Yoga. E aí a gente começou a estudar juntos e tal, e aí também, assim, o meu interesse naquela época era mais, como eu me afastei um pouco da psicologia e me dediquei mais para a prática do Kundalini Yoga, eu comecei mais a me interessar por promoção de saúde, por qualidade de vida, por bem-estar, sabe? Eu já não estava, assim, muito interessada em transtornos, em psicopatologia e tal, mas aí então a gente aliou esses aspectos de fazer uma pesquisa que contemplasse, logicamente, né, a avaliação dos sintomas, a avaliação do transtorno, da doença, e o toque, então, é uma das doenças que mais compromete a qualidade de vida das pessoas, né? Então, aí, nesse aspecto, eu disse, opa, isso aí me interessa. Então, a gente vai Aham. fazer, né, vai fazer avaliações que também levem em conta os aspectos saudáveis, a qualidade de vida, e tinha também alguns instrumentos nessa linha da psicologia positiva,
que foi um dos resultados surpreendentes da pesquisa que a gente acho que, né, vai falar um pouco mais para frente. Então, Eu assim, a acho gente juntou né, os interesses. legal demais. Eu acho que eu preciso só contextualizar para quem chegou aqui nesse episódio que o doutor Shanahoff Calça é uma referência, é um psiquiatra, é, já está na academia, na Faculdade de Medicina de San Diego há décadas, e ele tem uma cadeira de psiquiatria e ele estuda o que a gente chamaria as práticas integrativas na psiquiatria, mas ele elegeu o Kundalini Yoga desde muitos anos para investigar. Então, ele tem protocolos bem testados, que são importantes para a pesquisa. Então, quando uma área tão nova na pesquisa e você vai fazer uma investigação com um recurso que não tem muito rastreabilidade, é muito ruim. Você tem sempre resultados de pesquisa muito questionáveis. Então, o Shanahoff tem inúmeros protocolos e ele primeiro lançou os protocolos na área para doenças psiquiátricas dos neuróticos, que somos nós todos, e depois ele lançou os protocolos para os psicóticos, que são adoecimentos psiquiátricos, adoecimentos mentais bem mais graves do que os ansiedade, depressão, o toque. E eu fico é incrível essa coincidência, né? Foi quase que casual o doutor Igor aparecer, ter visitado São Paulo, ter encontrado com o Shanahoff e você aparecer ali como ponte, porque são coisas que de repente tinham que acontecer mesmo. Então, Verdade. o toque, ele é importante para a gente conversar, e especialmente importante para a gente conversar sobre uma metodologia de meditação para o toque, porque, infelizmente, a gente tem uma falência muito grande das abordagens medicamentosas, clássicas, psiquiátricas, e muito da psicologia comportamental. A gente tem taxas de sucesso pequenas, e quando a pessoa abandona o tratamento, e normalmente se convenciona fazer os dois, né? Tanto, por exemplo, uma abordagem medicamentosa para casos graves com uma abordagem da psicologia. Quando a pessoa abandona o tratamento, a reincidência é muito grande, os sintomas voltam quase que 100%. Então, o próprio Shanahoff, lá em 2009, já dizia da importância da gente começar tudo de novo em relação ao toque. E aí, nesse sentido, vamos aprofundar um pouco o seu trabalho. Eu queria muito que você compartilhasse com a gente como é que surgiu essa sua como é que você estabeleceu essa sua pesquisa no mestrado em termos de o protocolo que você usou, nós queremos saber. Eu gostaria muito que você compartilhasse, não em detalhe, mas de modo simplificado. O do Rodrigo Yacobian foi um protocolo em 8 partes, eu não sei se você pode falar sobre isso, e quais foram os seus principais achados e conclusões. Certo. O protocolo foi o mesmo que o Rodrigo utilizou na pesquisa e o que a gente utilizou, né? São 11 exercícios, sendo que 8 deles são primários, né? E depois tem mais 3 que são opcionais. Eles são exercícios, assim, que para nós do Kundalini Yoga são bem comuns, mas eles são realizados de uma forma também que qualquer pessoa que nunca praticou nenhuma yoga pode fazê-los. A gente realizou lá em Porto Alegre, no meu estúdio, mas eram tudo em cadeiras. Então, a gente comprou cadeiras, né? E as pessoas ficavam sentadas, e ali mesmo sentados, a gente fazia esses exercícios que são mantras, né? Os sons que a gente vibra, movimentos como de flexão da espinha, né?
movimentos de relaxamento da parte dos ombros. Então, são movimentos, assim, que qualquer pessoa, né, pode fazê-lo para realmente aliviar a tensão do corpo, reduzir o estresse, né, e bastante técnicas respiratórias. Uhum. Então, foi, né, foi o mesmo protocolo, a gente só teve que, assim, adaptar muitas coisas, porque como fazia, então, parte, né, do trabalho de mestrado, a gente tinha um tempo, né, os trabalhos aí que o David e o Rodrigo realizaram foram trabalhos bem mais longos, né, trabalhos comparativos, assim, né, entre grupos. A gente fez então um grupo que inicialmente foram 24 pessoas, e aí, deixa eu me certificar desse número. E aí, esse grupo iniciaram 24 e depois finalizaram 14 participantes. E durante 3 meses, o grupo se encontrava 3 vezes por semana e a gente praticava sempre os mesmos exercícios, sempre na mesma sequência, só tinha, né, uma diferença nos tempos que iam sendo construídos, né? A gente ia construindo tempos maiores de respiração, de retenção, enfim. Então, a Uhum. pessoa, né, assim como quando a gente começa a praticar yoga, a gente começa a, né, ficar com o nosso corpo, a musculatura mais forte, também eram exercícios que precisavam, né, de um corpo mais relaxado, de pulmões, né, com maior capacidade. Então, assim, foi a nossa pesquisa. Durante 3 meses, a gente realizou, então, uma série de avaliações psicológicas antes da gente iniciar, né? Para, Uhum. então, confirmar mesmo o diagnóstico. A maioria das pessoas veio encaminhado, né? A gente falou com os especialistas, médicos, né? Então, eles encaminhavam, então, todas as pessoas já chegavam, digamos assim, com o diagnóstico, todos eles já estavam medicados, e aí tinha alguns critérios, né, para participar do trabalho, que era, não podia mexer na medicação, exceto né, reduzir se o médico avaliasse, né, que poderia, Uhum. e, enfim, aí a gente fazia essa entrevista inicial, eu não participei da parte de avaliações, né, tinham mais 3 estudantes de psicologia e um psicólogo que fizeram essas avaliações individualmente com cada pessoa. Então, fazia essa entrevista para fazer a confirmação do diagnóstico. Aí tinham os testes que são clássicos, assim, né, para avaliação do toque, que é o iBox, e para avaliar, né, a severidade dos sintomas, das obsessões e das compulsões. O outro é o DIBox, que daí avalia mais especificamente, assim, os conteúdos ou as dimensões que a gente fala dos sintomas, né? Uhum. Então, o toque, ele realmente ele é uma doença que a gente diz, é um espectro, e tem muitas variações, né? E os sintomas também, os principais, são contemplados nesse teste. Então, as pessoas, por exemplo, que têm muita preocupação com agressividade, com se machucar ou machucar alguém, essa é uma das dimensões, né? O outro são conteúdos sexual e religioso. Uhum. Outro é de simetria, organização e ordem. Uhum. O outro é de contaminação e limpeza, de colecionismo e acumulação, e tem um outro que é miscelânea, né? Então, esse Uhum. teste avaliaria qual dessas dimensões e a gravidade dos sintomas. E aí depois também a gente avaliou a questão, né, da qualidade de vida, e aí a gente usou um questionário da Organização Mundial de Saúde
que também avalia 4 dimensões da qualidade de vida, a saúde física, psicológica, social e também do meio ambiente. E aí a gente colocou uma escala aí, né, de emoção positiva, que era a esperança. Depois dos 3 meses da pesquisa, então, de novo, todos esses testes foram reaplicados individualmente em cada uma das pessoas, né? E o que a gente achou? Bom, o que foi interessante? No iBox, esse que avalia de uma forma geral obsessões e compulsões, não tivemos, assim, dados muito significativos. Mas no DIE-BOX, que fazia mais essa especificidade sobre os sintomas, teve uma redução bem significativa nos sintomas, no score total foi de 46% de diminuição, né? E aí a gente viu que teve dois conteúdos específicos que se sobressaíram. Um deles foi, deixa eu olhar aqui, foi 54% de redução no conteúdo sexual e religioso e 33% nos sintomas de contaminação e limpeza. Mas no aspecto de colecionismo e acumulação, algumas pessoas pioraram. E aí, então, né, a gente conclui que seria interessante que para cada pessoa houvesse essa avaliação e também o seu tratamento, né, tivessem terapias específicas. No caso, a Kundalini Yoga se mostrou mais efetiva para as pessoas que têm esses sintomas de conteúdo sexual, religioso e de contaminação e limpeza. Vocês chegaram a inventar uma razão para ter aumentado o conteúdo de acumulação? Não. Não. Aham. É interessante demais, porque os pacientes, se eles já estavam medicados, então a gente pode partir do princípio que não eram sintomas leves, né? Porque o toque com sintoma leve a gente não medica, a gente apenas acompanha. E uma hipótese, e é curioso porque na redução dos sintomas ou das manias sexuais e religiosas é uma das coisas que mais surge no toque. Ela surge muito junto com a de organização e método, né? Quando o toque é leve, a gente vê mais os problemas de organização e método, simetria, como uma das categorias mais presentes, né, nas pessoas. E quando o toque vai crescendo em gravidade, a gente já tem esses dois que foram bem controlados pela prática do Kundalini Yoga, que tem a ver com sexualidade e religião e tem a ver sobre contaminação e limpeza. Esses já são considerados sintomas mais graves e recorrentes. Fica aí uma boa questão para ser colocada numa futura investigação, da gente entender o porquê, se houve um movimento compensatório daquelas pessoas que, porque se foi compensatório, tem uma ansiedade presente ali dentro que não teve uma válvula de escape. Ele sai de um sintoma e vai se apresentar em outro. Eu acho bem interessante como uma questão ou um problema para ser discutido no final. Mas nesses achados todos, houve alguma descoberta que vocês não esperavam, que foi surpreendente em relação à meditação para o controle do toque?
Então, depois, assim, o outro achado que foi um achado que não foi surpreendente, que é a questão da redução da ansiedade, né? Teve uma melhora aí de quase 50%, e mais especificamente 48% de redução nos sintomas da ansiedade. Também Uhum, era esperado uma melhora significativa em todos os aspectos da qualidade de vida, né? uhum, E o que foi o surpreendente, que a gente já esperava, né, que houvesse um alívio nos sintomas, até pelas pesquisas já prévias, previamente realizadas. O que foi surpreendente foi esse aumento significativo na esperança das pessoas. uau, Porque o Igor, ele tem um trabalho, ele e alguns colegas dele, que foi sobre resistência e refratariedade no tratamento do toque. Então, assim, quase todos os pacientes que vieram para a pesquisa eram pacientes medicados e previamente tratados com a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, as pessoas que estavam lá eram pessoas que já tinham, né, ou estavam realizando o tratamento convencional, né, o tratamento padrão ouro, como se chama, mas ainda eram pessoas que sofriam muitos sintomas, e esse trabalho deles foi para mostrar realmente a necessidade de se complementar os tratamentos, porque as pessoas que já tinham feito o tratamento adequado ainda tinham de 40 a 60% de sintomas, né? Então essas pessoas, elas vieram assim meio que como uma última chance, né? Porque já tinham feito o tratamento e ainda sofriam. Então a gente vê que no final essas pessoas saíram com esperança, né, do trabalho. Foi um achado surpreendente e foi algo que realmente nos deixou muito, né, muito felizes de ver como a Kundalini Yoga pode contribuir, não só, né, para a doença, mas para as emoções também positivas, né? aham. Eu acho isso importante da gente ressaltar, porque a taxa de insucesso dessa combinação do tratamento convencional, que é psicologia cognitiva comportamental mais medicação, a medicação oferecida convencionalmente pelo tratamento psiquiátrico, a taxa de insucesso é tão grande que as pessoas que estão no toque, por exemplo, moderado a grave, elas realmente ficam sem nenhum tipo de recurso mais, né? E está provado que a perda da esperança na própria possibilidade da cura, não é nem com uma técnica específica, mas a esperança em si da cura é um dos elementos que mais contribui para a cura. E Uhum. quando você expõe um paciente ou uma pessoa a um tratamento que nós já sabemos que a taxa de sucesso é muito grande, e se aquela pessoa cai naquele 70% de insucesso, as pessoas realmente perdem a esperança, e o que acontece é que o problema, o adoecimento mental, agrava, não necessariamente no toque exclusivamente, mas a decorrência do toque, como aumenta demais os transtornos da ansiedade e da depressão. Então, a gente tem uma combinação terrível. Eu acho que eu quero ressaltar para quem está nos ouvindo que uma das coisas mais importantes em qualquer tratamento clínico, ou em qualquer tratamento psicológico, uma das coisas mais importantes que raramente os médicos podem fazer ou sabem muitas vezes fazer é dar um pouco de esperança, ou fazer com que aqueles pacientes tenham esperança na superação daquele problema. Porque a esperança não está num recurso milagroso que o psicólogo, médico ou professor de Kundalini Yoga tem nas mãos, porque a gente não tem. Mas está no fato de aquilo que a gente oferecer dar uma melhora tão considerável que faz com que a pessoa ache que ela é capaz de se curar.
Então, Uhum. eu acho isso muito, mas muito relevante, sabe? É, dar a chance da pessoa se sentir capaz de contornar aquele problema e se curar. E quando isso acontece, a gente tem realmente um espaço maior para que a remissão aconteça, né? A remissão dos sintomas aconteçam. E aí, eu tenho mais, eu fiquei interessada em saber se você já refletiu sobre as implicações práticas de um trabalho como o seu, ou como o do Rodrigo Jacobian, que às vezes, quando as pessoas nos escutam, e aí a gente fala, são um protocolo de oito exercícios, eram 11, mas 3 são opcionais, então vamos falar de 8, né? Que para quem está aqui no leigo não está preocupado com a metodologia da pesquisa, às vezes a pessoa pode dizer, puxa vida, nossa, muita coisa e tal. Eu mesma tentei quebrar isso um pouquinho, eu quero ouvir a sua opinião. Logo depois da entrevista do Rodrigo com o trabalho dele de pesquisa, numa segunda-feira subsequente, eu dei uma meditação que é muito usado, inclusive recomendado pelo Shana Hoff, que é uma meditação que a gente faz um quadrado, né, assim, para a pessoa entender. Você inspira, segura, expira, segura, que é uma respiração simplérrima, num tempo mínimo dos intervalos, né? E que é muito, muito bom. Então, eu queria te ouvir se você já refletiu sobre as implicações práticas de aplicação na clínica sobre a sua pesquisa, ou pesquisas semelhantes. Uhum. Com certeza, a gente assim vislumbrou, né, a possibilidade desse fortalecimento da saúde da pessoa, né? Então, tu passando, né? Quer dizer, tu ensina para a pessoa as técnicas, né? Que são, assim, em sua maioria, técnicas de respiração, que vão desenvolvendo, né? O autocontrole, a autorregulação, e isso vai fortalecendo a pessoa, né? O foco do tratamento não é a doença. A pessoa vai se fortalecendo, ela vai ganhando, né? Esse, assim como a respiração mesmo nos dá, né? Um alívio, uma inspiração, a pessoa ela vai treinando, né? Porque a gente sabe que é um treinamento que depois que a pessoa conhece aí as técnicas, ela, né, fica a critério dela, quanto mais ela praticar, mais ela vai recebendo os benefícios, né? Então, a gente até brincava assim, né? Brincava com o Igor que o tratamento convencional é um tratamento que visa a doença, o alívio da doença, enquanto que a Kundalini Yoga vem e fortalece a pessoa, né? Para que a pessoa tenha mais recursos internos para lidar com, né, com todo, porque a questão do sofrimento psíquico é algo que é interno, é vivido pela pessoa, né? Então, ela também de dentro sentir que ela tem algo que ela possa fazer, que não é ficar só dependente da medicação ou né, do tratamento psicoterápico, isso realmente faz com que seja um tratamento mais integrado, né, mais integrativo e que não, né, não exclui nada, é um tratamento que vai super bem aliado ao tratamento convencional, né? Mas vai trabalhando realmente o fortalecimento da pessoa. Uhum. Então, isso eu acho que traz bastante, né? Traz um novo começo, né, para o tratamento, para a pessoa, para o fortalecimento do aspecto da saúde, em detrimento da gente ficar só focando, né, em aliviar a doença e o sintoma. Certo, eu acho assim, você me inspirou eu fiquei viajando aqui na medida que você falava,
porque como esse protocolo para o toque, nada mais é, quando a gente olha em detalhe, nós duas conhecemos bem ele, nada mais é uma fase inteira de relaxar o corpo apenas, né? De levar o corpo para um estado de azeitamento e relaxamento, para que a pessoa possa mover o diafragma, porque se a pessoa está muito tensa, ela não consegue mover o diafragma, e na medida em que ela tem um corpo mais preparado, mais relaxado, você pode entrar com a respiração, que é a base do tratamento do toque. Eu acho legal falar isso, porque as pessoas podem se perguntar como assim, né? Então, existe uma razão pela qual a respiração é um recurso muito importante para o toque, ela é também um dos recursos mais importantes utilizados para o TDAH, que é um tema que a gente também já abordou, e tem um porquê. Isso é importante, eu queria que, sim, que aproveitasse a oportunidade, já que me veio esse insight, de dizer que a respiração, especialmente usada para o tratamento do toque, que é essa regulada por uma inspiração, uma sustentação, uma expiração, uma sustentação, ela cria um estado que é pouco discutido nas faculdades de medicina, que é o que a gente chama de coerência cardíaca. E a coerência cardíaca é porque você imprimiu no seu corpo um ritmo respiratório particular, e esse é o ritmo que a gente está usando, você vai ter a sua frequência cardíaca acompanhando aquele ritmo respiratório, e quando a frequência cardíaca e o ritmo respiratório elas entram numa sincronicidade, numa ressonância, o cérebro imediatamente vai atrás. Então, ele também começa a equalizar suas ondas cerebrais de modo a integrar aquela informação que o coração está dando. E eu acho isso fabuloso. Isso que a gente chama de coerência cardíaca, que é a partir do coração, a partir da respiração, a gente coloca cérebro e coração numa mesma sintonia, e o resultado disso é que todo o sistema nervoso neurovegetativo, todo o sistema nervoso simpático e parasimpático entram numa autorregulação. Então, é inevitável a pessoa relaxar, é inevitável ela sentir com mais esperança, é inevitável ela se sentir mais dona do seu espaço íntimo, né? Que é uma coisa que a pessoa do toque não sente ser dono de nada, né? Porque a mente não dá um momento. Então, só para dizer para quem está nos ouvindo que tem uma base cardio-neurológica no trabalho do pranayama e da respiração, e o negócio está realmente no diafragma. Esse é o cara, né, no nosso trabalho, no trabalho de pesquisa. E a relação que o diafragma tem com o nervo vago, que é do sistema nervoso parasimpático. Eu E a acho que gente esse trabalho... aproveita também, assim, né, uma característica, né, da pessoa que tem esse transtorno, que é buscar controlar, né? Ela está sempre tentando evitar, né, gatilhos que vão fazer com que ela tenha, né, esse pensamento que é recorrente, que ela não tem controle nenhum, né? E aí também vem subsequentemente a compulsão para, né, para aliviar. Então a pessoa que portador do toque, ele já tem esse controle que ela busca exercer todo o tempo com o mundo externo, que a gente sabe que a gente não controla, né? Mas aí quando tu começa a treinar algo que tu pode controlar, que no caso é a respiração, é como se a gente pegasse, né, e assumisse de alguma forma algum tipo de controle na nossa vida. Nossa, isso que você falou é fundamental, é super bacana te ouvir. É, sim, claro, né? A pessoa que está presa nesse adoecimento mental, ela quer ter controle de tudo, mas não tem controle de nada. E a respiração é algo que ela pode pôr a mão e controlar.
Sim, e isso acaba, né, incapacitando a pessoa de fazer muitas coisas, porque ela está sempre tentando controlar o ambiente, né, É, sem sucesso, e aí, é. de repente, né, ela reconhece algo que ela pode, de fato, exercer algum tipo de controle, né? Que aí é o controle interno, e isso tem sido realmente estudo, assim, dessa terceira onda de tratamentos dentro da psicologia e das técnicas cognitivas e comportamentais, são técnicas de regulação, né? E é isso que, então, esse Uhum. protocolo desenvolve. Legal demais. E talvez é uma especulação, né? Porque quem ama pesquisa não para de especular. Talvez o fato da pessoa se sentir finalmente com controle efetivo sobre algo que lhe pertence, que é a respiração, possa ter dado a ela a esperança, né? Isso é uma especulação que eu faço aqui agora. Eu queria te agradecer demais. Nós chegamos ao fim do nosso tempo aqui. É, muito bom, muito bom. E eu fico muito grata de você ter aceitado vir compartilhar essa sua pesquisa, os seus resultados, as suas impressões. Queria te agradecer demais por Muito por obrigada, esse Guru papo. Sangat. Eu que agradeço e espero que esse papo realmente chegue até essas pessoas que estão em sofrimento, levando uma esperança. Muito obrigada. É isso aí. Tomara que as pessoas possam se ligar aqui na nossa conversa. Então, um beijo grande, um abraço bem apertado. Obrigada, Obrigada. igualmente. Tchau. Tchau.